Vamos dar início à nossa aula, vamos ficar de pé para orar. Por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, para aprendermos mais de Ti. Que nessa manhã, Pai, quando vamos estudar, aprender um pouco mais sobre o Teu Espírito, que o Senhor venha trazer discernimento, venha abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos espirituais, abrir o nosso coração, para que essa semente possa cair numa terra fértil, Pai, e produzir muitos frutos. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos meus irmãos que aqui estão, aqueles que já chegaram. Abençoamos também aqueles que estão a caminho, que o Senhor possa trazê-los debaixo dessa mesma graça, debaixo dessa mesma proteção. Também oramos, Pai, e abençoamos os nossos irmãos que não poderão estar conosco. O Senhor visite-os de uma maneira especial nessa manhã, Pai. Fala conosco nessa manhã. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido. Por isso nós oramos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, podem se sentar. Bom dia, família. Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Amém. Então hoje, nós, como eu havia dito durante a semana, está lá atrás. Hein? Pega a aula, Heloísa, pastor, as para você. Isso. As aulas eu deixei lá atrás. Como eu anunciei durante a semana, nós vamos começar hoje uma série. Obrigado. Uma série de estudos sobre o Espírito Santo. Então vamos entender melhor sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Eu quero construir algo com vocês aqui. Tem muita coisa para estudar. Então eu quero começar lá do Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo lá, a promessa, o cumprimento da promessa, e por aí vai. Nós vamos ver nas próximas aulas também sobre os símbolos do Espírito Santo, sobre dons ministeriais, sobre dons espirituais. Então, quero que você fique atenado, fique ligado, não se distraia e não faltem. Não faltem, porque eu creio que vai ser bênção para as nossas vidas. Amém? Vamos construir juntos. Então, o título da aula hoje é Allos Parácletos, o Espírito Santo da promessa. Nós vamos entender o que é isso. Eu quero que alguém abra para mim no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 16. Vamos entender quem é Allos Parácletos. Pode ler. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém. E eu rogarei ao Pai. Quem está dizendo isso? Jesus está dizendo isso. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Na tradução original está Allos Parácletos. Nós vamos entender o que é isso. Para que fique convosco para sempre. Seguindo o texto. Embora o nome Espírito Santo não seja comum no Antigo Testamento, e aí eu coloquei uma referência, conforme Isaías 63, de 10 a 11, é uma referência onde nós encontramos a expressão Espírito Santo no Antigo Testamento. Contudo, ele está presente e ativo em toda a história bíblica antiga. Normalmente ele é chamado de Espírito de Deus ou Espírito do Senhor. O que isso está dizendo? O que isso quer dizer? No Antigo Testamento, nós encontramos poucas vezes a expressão Espírito
Santo. É mais comum encontrarmos Espírito de Deus ou Espírito do Senhor. Contudo, meus irmãos, a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento é desde quando? Desde sempre, né? Desde o início. Quando a gente pega o livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, o que diz? No princípio criou Deus e a terra sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia ou pairava sobre a face do abismo ou sobre a face das águas. Então o Espírito Santo de Deus está com ele desde quando? Desde sempre. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, Gênesis 1, 26. Se vocês quiserem ir anotando, algumas referências não estão no texto. Gênesis 1, 26, uma conversa entre a Trindade. Deus está dizendo, façamos, o verbo está no plural, façamos o homem conforme a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. O Espírito Santo já estava ali presente. Contudo, seguindo o texto aqui, no Antigo Testamento, a atuação do Espírito Santo se restringia a pessoas separadas para cumprirem um propósito escolhido por Deus. Como? Quem são essas pessoas? Poucas pessoas recebiam o Espírito Santo de Deus para cumprir um propósito determinado. E Jesus vai dizer isso mais adiante, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. Jesus vai dizer isso no Novo Testamento, daqui a pouco nós vamos ler. Então, quem recebia o Espírito para cumprir propósito determinado? Essas pessoas aqui, os profetas, juízes, reis e sacerdotes, de forma geral. Essas eram as pessoas que recebiam o Espírito Santo de Deus para cumprir um propósito determinado. Não era qualquer pessoa. Porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. Continuando. Então Deus usa o profeta Joel para prometer o derramamento total, a efusão do Espírito Santo. O que é efusão? Efusão, a palavra efusão quer dizer derramamento, espalhamento. Então, quero que vocês abram e leiam para mim, por favor, Joel 2, 28. E há de ser que depois derramarei o Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos e os jovens visões. Amém. Vocês estão entendendo? Havia uma forma limitada do Espírito Santo atuar em certas pessoas no Antigo Testamento, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Contudo, Deus vai usar a boca do profeta Joel para prometer, para fazer a promessa do derramamento total, da efusão, e derramar sobre toda a carne. Qual toda a carne? Toda a carne que quiser. Toda a carne que quiser buscar, que pedir. Amém? Nós vamos ver quais são as formas de receber o Espírito Santo. Então Deus está prometendo e dizendo, olha, nos últimos dias, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Depois de quê? Depois do derramamento do Espírito. Os vossos velhos, o que vai acontecer com os nossos velhos? Terão sonhos, sonharão. E os vossos jovens terão visões. É interessante, quero que vocês abram
1 Coríntios 15, 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 6. Primeiro aos Coríntios 15, 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Amém. Então, esse texto fala da aparição de Jesus depois que foi ressuscitado. Depois que Jesus foi ressuscitado, ele apareceu a algumas pessoas. E nesse texto específico, diz que Jesus ele deu uma ordem. Jesus deu uma ordem para cerca de 500 pessoas, para mais de 500 pessoas. Depois vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Mais de 500 ouviram a ordem. Mais de 500 ouviram a ordem. Lê a ordem para mim, Lucas 49, 24. Qual que foi a ordem que Jesus deu? Perdão, é o contrário. Lucas 24, 49. É o contrário, desculpem. Lucas não tem 49 capítulos, né, irmã? Tá atento, né? Isso mesmo, para ver se vocês estão atentos, né? Obrigado, irmã Solange. Lucas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Muito bem. Olha só que interessante. E eu escrevi errado aí no texto também, viu, gente? Corrigem aí para mim, por favor. Lucas, eu coloquei 49, 24, é o contrário. 24, 49, tá? Me perdoem. Corrijam aí. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, Jesus morreu, ressuscitou, e depois que ressuscitou, Jesus ele ficou 40 dias. Quantos dias? 40 dias aqui na terra, com os discípulos. E quando estava prestes a subir, Jesus vai dar essa ordem de Lucas 24, 49. Jesus vai dizer para os discípulos, olha, não muito depois desses dias, vai se cumprir a promessa do meu Pai. Qual que é a promessa? Como? Derramamento do... Nós lemos em Joel, capítulo 2, versículo 28. Jesus está falando dessa promessa. Não muito depois desses dias, vai se cumprir a promessa do meu Pai. Aguardem, esperem na cidade de Jerusalém. Jesus está dando uma ordem. Para quantas pessoas? Mais de 500 pessoas. Jesus deu uma ordem. Esperem lá. Não vai demorar. Jesus está dizendo, não vai demorar. Nós vamos ver o cumprimento dessa promessa. Mas antes, eu quero explicar o início da aula, onde nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16. Jesus está dizendo, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará alos paráclitos. O que é isso? A palavra paráclitos é a junção de dois termos, né, de duas palavras gregas, onde para quer dizer ao lado. Aqui, ó, tá aí no texto, ó. Para é ao lado. E kletos é chamado. Paráclitos, lado e chamado. Então, literalmente, o que significa paráclitos? Chamado para ficar ao lado de outro para o ajudar. Amém? Chamado para ficar ao lado para o ajudar.
Então, quando Jesus estava prestes a subir, os discípulos se entristeceram. Ficaram tristes. E aí Jesus vai dizer, olha, como se ele dissesse, não fiquem tristes, eu rogarei ao Pai. Eu não vos deixarei órfãos. Pastor Edilson ministrou aqui sobre a paternidade do Espírito Santo. Amém? Quem lembra? Ninguém lembra? Meu Deus, pastor, vai ter que ministrar de novo, hein? Jesus está dizendo, não vos deixarei o quê? Órfãos. O que é um órfão? O que é um órfão, pastor Edilson? Um filho sem pai. Jesus está dizendo, olha, eu não vou deixar vocês sem eu rogarei o Pai e Ele vos dará. Então quem é o nosso Pai espiritual? Quem é nosso Pai espiritual? Quem que Jesus rogou ao Pai e o Pai enviou quem? O Espírito. Jesus está dizendo, olha, eu não vou deixar vocês sem Pai. Amém, Marcelo? Não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei outro Consolador, o Allos Paráclitos. E a palavra Allos quer dizer outro igual. Pegou ou não pegou? Jesus está dizendo, eu vou rogar ao Pai que envie Allos Paráclitos, outro igual, chamado para ficar ao lado para ajudar. E o que quer dizer isso? O que é importante a gente aprender? Existem até religiões, ou mesmo dentro do círculo evangélico, pessoas que dizem que, por exemplo, os unicistas acreditam que tem uma só pessoa que age em nome ou das três formas. Só que não creem na Trindade como três pessoas diferentes, sendo uma só. E nós acreditamos, amém? Mas Jesus está dizendo, Allos Paráclitos, eu vou rogar outro. Se é outro, não é só. Se é outro, não é só um. Vocês estão entendendo, gente? Amém? Jesus está dizendo, eu vou rogar ao Pai que envie outro. Outro menor do que eu. Outro igual. Allos quer dizer outro igual. A terceira pessoa da Trindade. Amém, queridos? Tá dando para entender? Vamos caminhar aqui. Se eu não for, o Paráclitos não virá a vós. A vinda do Espírito Santo dependeu do retorno do Senhor Jesus à glória de Deus. Se ele não tivesse sido glorificado, o Paráclitos não teria sido enviado. Jesus está dizendo isso, nós vamos ler o texto. O apóstolo João já havia escrito sobre essa dependência, quando comentou, ora, isto ele disse a respeito do Espírito, com letra maiúscula, que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Amém? Lembra que eu falei no início que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele era dado apenas para algumas pessoas no Antigo Testamento e Jesus está explicando. Porque o derramamento, o Espírito Santo, de uma forma completa, não tinha sido ainda dado. É Jesus que está dizendo isso. Porque Jesus, voltando o texto aqui, porque Jesus ainda não tinha sido
glorificado. Então Jesus veio, o Verbo encarnado, sendo perfeitamente humano e sendo perfeitamente Deus ao mesmo tempo. E ele está dizendo, olha, é necessário que eu vá. Abra comigo aí, abra para mim, por favor, no Evangelho de João. Alguém abre em João 7,39. João 7,39. E outra pessoa abre para mim, por favor, em João 16,7. João 7,39. E alguém abra em João 16,7. Leia João 7, por favor, primeiro. Isto ele dizia do Espírito Santo que havia de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Amém. O ministério, o pastor Cristian até ministrou aqui, na semana passada, né? Falou sobre o ministério de Cristo, o ministério de Deus e o ministério do Espírito. Então, quando Jesus, antes de subir, ele disse, olha, é necessário que eu vá, eu preciso ir. É interessante que eu vá, porque se eu não for, o que vai acontecer? O Espírito não vem. Por quê? Ministério, complemento, muito bem. É Adilson, né? Irmão Adilson, obrigado, irmão. É o complemento, Jesus está cumprindo o ministério dele até ali. Jesus estava falando que eles não poderiam, os discípulos não entenderiam o motivo dele ir, eles não estavam. Sim, exatamente. E aí Jesus está falando, olha, o meu papel eu fiz, eu morri, eu ressuscitei. E é necessário que eu vá, que eu suba. Para quê? Para que o Espírito Santo venha, porque agora o Espírito não tinha sido dado ainda, mas agora vai se cumprir. Não muito depois desses dias. Não vai demorar, o Espírito Santo vai ser dado. Amém? Quantos estão entendendo? E aí vai começar então o ministério do Espírito. Né? Aí Jesus vai ascender aos céus. E quando Jesus ascende aos céus, ele sobe aos céus, conforme ele tinha dito que não iria demorar, 10 dias depois se cumpre a promessa. Vamos ver. Agora João 16:7. Porém, digo-vos a verdade em que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos enviarei. Amém. Olha só. O próprio Jesus dizendo, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não vem. E aí vai começar então, no cumprimento da promessa em Pentecostes, vai iniciar o ministério do Espírito, como poder para a igreja. Em Atos 1:8, o que diz lá? Mas recebereis para quê? Recebereis poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito. E para quê? Sereis. Para que a gente recebe a virtude do Espírito? Para testemunhar. Amém? Quantos estão entendendo? O Espírito Santo ele veio para dar uma continuidade daquilo que Cristo Iniciou. Amém. É isso. É isso, pastor Hélio? E um dia esse ministério vai voltar para onde? Por isso que em nós
Ele mora dentro de nós, que a responsabilidade é nossa. A Nós responsabilidade. não estamos fazendo aquilo que o Senhor mandou a uma ausência do Espírito. Amém. Nós vamos falar sobre isso aí no finalzinho. Se é possível o Espírito Santo, está aí no texto, né? Ser apagado? Vamos deixar para o final aqui. Eu acho que vai dar assim. Vamos lá. Alguém abra aí para mim, em João 14, 23. Lindeza. Bom dia, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã. Jesus respondeu e disse. João 14, 23. Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Meu Deus. Gente, eu não sei vocês. Vocês já repararam o que fala esse versículo? Lê de novo. Devagar. Em voz alta, vai. Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Meu Deus. Isso é muito... Uau! É muito forte. O que Jesus está dizendo, irmãos? Jesus e Deus, Ele habita em nós através do Espírito Santo. Se alguém ama a minha palavra, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Precisamos ser... Então, para receber a virtude do Espírito, nós temos que ser o quê? Obedientes. Se alguém me ama, guardará minhas palavras. Isso é obediência. O nome disso é obediência. E aí Jesus está dizendo, no plural, nós o quê? Nós viremos para ele. Para ele quem? Para quem obedecer? Deus e Jesus habita em nós através do Espírito Santo. Posso dar na versão aqui? Pode? Jesus respondeu-lhes: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E meu Pai o amará. E nós viremos até ele e faremos dele nosso lar. Ê, glória! Aleluia! E nós viremos até ele e faremos nele morada. Deus Pai e Deus Filho habita em mim e em você através do Espírito Santo. Esse é o desejo de Deus. Vamos lá, seguindo o texto. O cumprimento da promessa. Abra aí comigo. Atos 1:15. Atos, no capítulo 1, versículo 15. Terem comigo, perguntou Jesus no final dele. Não, tá errado. Atos 1:15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, conhece a assembleia de umas 120 pessoas e disse: Pode? Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Amém. Então esse texto começa a falar um pouco antes do cumprimento da promessa. O que eu queria mostrar para vocês em Atos 1:15. Quantas pessoas estavam reunidas ali? Quantas? 120. Uai, mas quantas receberam a ordem para esperar em Jerusalém? Mais de 500. Cadê o resto? Cadê os fujões desobedientes? Para receber a promessa, para ser revestido com o Espírito, tem que ser o quê? Obediente.
perseverante, obediente. Jesus falou para mais de 500 pessoas. No dia do cumprimento da promessa, tinha cerca de 120. Amém? Vamos lá. É uma ligação muito grande que aí entra também tem a volta de Cristo com o Espírito Santo. Se observar, Noé prega para todos, mas quantos que entram? Sim, 100 anos. Não é? 100 anos pregando. A igreja hoje, ela prega, sim ou não? Sim. Ela prega para quantos? Ó, aqui, ó, se a gente olhar na escola, a igreja tem 1.500 pessoas, né, Sofia? Aqui deve ter o quê? 50? Se tiver muito, 50. E assim, a gente sempre fala isso, né? O número de pessoas não é o que nos impulsiona. O que nos move não é o número de pessoas que aqui estão, né? E eu valorizo muito vocês que aqui estão hoje. Amém? Valorizo muito vocês levantarem esse... Gente, não é fácil. Não é fácil. Mas poderia ter mais pessoas aqui? Poderia. É isso que Jesus falou. Será que quando eu vim, encontrará... Quando o Filho do Homem vier à terra, achará fé na terra? Né? Muitas pessoas estão ouvindo, né? Como nos dias de Noé. 100 anos Noé pregando. 100 anos. Construindo a arca, pregando. E aí quantos entraram? Hoje estamos pregando, não é que o Espírito Santo vai vir, ele já veio. Nós estamos pregando que o Filho do Homem voltará através do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos lá. Atos 2, vamos ver o cumprimento da promessa. O cumprimento de Joel 2:28. Atos 2, de 1 a 8. Cada um lê um versículo aí em voz alta, por favor. Aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Até o versículo 8. E em Jesus estavam habitando judeus, varões religiosos e todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Deles, não são porventura galileus todos esses que eles estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um a nossa própria língua em que somos nascidos? Amém? O que aconteceu ali? Se você não entendeu, você vai entender hoje. Esse texto fala do cumprimento da promessa feita em Joel 2:28. A efusão, o derramamento total do Espírito Santo. Sobre quem? Sobre os obedientes que ouviram a ordem, estavam ali reunidos, unânimes, em oração, em comunhão. Esses receberam a promessa. E aí é interessante também que a gente ouve muito falar, né, que em Pentecoste ouviu-se, não se fala que ouviu-se o som. O povo fala assim, veio um vento impetuoso. Não veio o vento impetuoso. Não é isso que o texto está dizendo. O texto diz que ouviu-se um som como de um vento impetuoso. Não fala que veio vento impetuoso. Segura aí que... segura aí que senão você vai voar. Né? Um ciclone, né? Um tornado, não é isso. E aí, o que aconteceu? Ouviu-se esse som. E vieram línguas, língua mesmo, irmãos. Línguas, formato de línguas, como que de fogo. Línguas de fogo. E essas línguas pousaram naqueles cerca de 120 obedientes que estavam ali
aguardando o que Jesus tinha prometido. Amém? Tá dando para entender? E aí o texto continua dizendo que naquela época, naquele dia, naquele tempo, aconteceu quando? Na ocasião de uma festa. Por isso que o nome é Pentecostes. Era uma festa de Pentecostes, uma das festas obrigatórias dos judeus. E aí, na ocasião daquela festa, a Bíblia diz que havia ali judeus de todas as nações da face da terra. Então, tinha ali, vamos conjecturar aqui, tinha judeu alemão, tinha judeu italiano, me ajudem aí. Judeu russo, que mais? Da Suécia, judeu, que mais? Espanhol. E aí, as pessoas que estavam observando, esses de fora também estavam observando, viram homens galileus. É como se fossem pessoas do interior de Minas, né, pastor Edilson? Uns caipiras, né? Pessoas, muitos deles incultos, indoutos. E aí, quem estava de fora via esses varões galileus orando em línguas pátrias, línguas terrenas, né? Então, aqueles 120 que receberam as línguas de fogo estavam ali orando, falando línguas em italiano, sem saber italiano, falando línguas em alemão, em russo, em chinês, sem ser dessas pátrias. Amém? Vocês estão entendendo? Oi? Porque aconteceu o seguinte, pastor. O mesmo Deus que confundiu as línguas naquela época. Isso. Dessa vez agora, traduziu para todo mundo. Amém. Muito bem lembrado, Sérgio. Muito bem. Em Babel, Deus desceu para confundir as línguas. Em Pentecostes, Deus trouxe uma clareza. Deus desce para trazer clareza, para desconfundir. Amém? Entende essa comparação? Em Babel, Deus veio e falou, não, vou confundir esse negócio aqui, homem nenhum vai alcançar o céu por força própria. O ego, né, o próprio, não, vamos estabelecer uma cidade em Babel, né? Vamos estabelecer uma cidade aqui para que o nosso nome não seja esquecido na face da terra. Né? Vamos ficar aqui e estabelecer uma cidade. E Deus ali em Babel, Deus tinha mandado o quê? Multiplicar e espalhar. É igual quando a gente fala em mistério com Deus. A gente também não sabe explicar não, né? Só através do discernimento e da interpretação. Sim. Mas como ela chega até a Deus... Assim, por favor. Deus sabe o que a gente está pedindo. Sim, sim. Por causa do Espírito. Por causa do Espírito. Nosso Espírito fala com Deus através do Espírito Santo. Né? O nosso Espírito testifica, comunica com Deus através do Espírito. Né? E como você falou, a Bíblia diz que enquanto nós estamos orando em outras línguas, a nossa mente fica infrutífera. Né? Nós não sabemos o que nós estamos falando. Vamos seguir aqui, senão não conseguimos terminar. Então, o cumprimento da promessa. 500 ouviram, mais de 500 ouviram, 120 obedeceram, ficaram aguardando lá. Quanto tempo demorou? 10 dias. 10 dias. Do dia que Jesus deu a ordem, em Lucas 24, 49, para aguardar em Jerusalém, até o dia que se cumpriu, foram 10 dias. Mas a maioria se perdeu no caminho. A maioria não obedeceu a ordem de Cristo. O texto aí, o que é revestimento com o Espírito Santo? O que é revestir, irmãos? O que é recomeçar? Começar de novo. O que é redirigir? Dirigir de novo.
E o que é revestir? Revestir de novo. Amém? Isso que é o revestimento. E olha só que interessante. Em João no capítulo 20, versículo 21, versículos 21 e 22, João 20, 21 e 22. Nós não vamos ler, vou explicar. Jesus, depois que ressuscitou, aparece aos discípulos num lugar fechado. Jesus vai aparecer aos discípulos num lugar fechado. E a Bíblia diz que ali, Jesus sopra o Espírito sobre os discípulos. Jesus apareceu para os discípulos depois que ressuscitou e ele sopra neles. Esse sopro é o sopro de vida. É o mesmo sopro de Deus no homem lá em Gênesis, no capítulo 2. É o sopro que traz a vida. A gente costuma dizer, chamar de regeneração. É como nos dias de hoje, quando nós levantamos as mãos e recebemos a Cristo. Ah, você aceitou Jesus, amém. 1 Coríntios 3:16, onde fala que nós somos templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em nós. Então, quando nós recebemos a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Jesus vai aparecer aos discípulos e sopra nos discípulos para dar vida, para trazer vida, para trazer regeneração, para queimar o pecado. Amém? Beleza. Aí, depois disso, Jesus, em Lucas 24:49, vai então ordenar que os discípulos que receberam o sopro, certo? Já receberam o sopro, já estão sendo regenerados. Jesus ordena, Lucas 24:49, que eles aguardem a promessa do derramamento do Espírito na cidade de Jerusalém. E ali os discípulos vão receber o quê? O revestimento. Vão vestir de novo. Amém? Quantos estão entendendo? Amém. Para quê? Eles estão sendo capacitados para então avançarem com o Evangelho. Todos nós precisamos de revestimento para que o Evangelho seja pregado, para que o Evangelho avance. Amém? Um exemplo disso, Pedro. Depois de Pentecostes, o início da igreja é marcado por Pentecostes. Em Pentecostes vai ter o início da igreja primitiva. Por quê? Porque só ali os discípulos foram o quê? Capacitados. E aí Pedro, já capacitado, já revestido, Pedro vai pregar para uma multidão. Pedro vai pregar para uma multidão onde cerca de 3.000 pessoas vão receber o Evangelho e vão ser o quê? Batizados. Amém? Então nós dependemos do revestimento, de vestir novamente o Espírito Santo, para que o Evangelho avance, para que eu consiga, seja capacitado a pregar o Evangelho. Paráclitos e as maneiras de recebê-lo. Abra aí para mim, por favor. Atos, capítulo 1, versículo 14. Atos 1:14. Outra pessoa abre em Atos 8, de 14 a 17. E outra pessoa abre para mim Atos capítulo 10, versículos 44 e 45.
Primeiro, antes desses textos, alguém abre em Lucas 11:13. Vamos estudar a Bíblia, irmãos. Lucas 11:13. Escola bíblica sem Bíblia não dá, né? Então vamos percorrer aí as Escrituras. Lucas 11:13. Primeiro, alguém lê para mim, Lucas 11:13. Vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que pedirem. Aqueles que o quê? O que nós temos que fazer para receber o Espírito Santo? Primeira coisa, é o quê? Pedir. Amém? Eu conheço cristão que vive, né? Uma vida na igreja, vive uma vida cristã e se você perguntar qual dom que você tem, que vive uma vida rasa, que não... Por quê? Porque não pede, não busca. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 14, vai dizer: buscai com zelo só um dom. Buscai com zelo somente um dom. É isso? Buscai com zelo os dons. Primeira coisa, Jesus está dizendo, olha, vós que sois maus, vocês que são maus, vocês sabem dar bons presentes, boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, Ele não vai dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? É uma pergunta. Você acha que Deus não vai dar? Se você pedir? Então, o primeiro passo. O segundo passo, Atos 1,14. Lê para mim. Outra forma de receber o Espírito Santo. Todos esses perseveravam juntos em oração e súplicas, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amém. Então, uma outra forma que pode acontecer de você receber o Espírito Santo, numa reunião de oração. Num encontro como esse do nosso aqui hoje. Perseverantes em oração, em súplicas. E aí eu acrescento, em obediência, né? Porque esses que receberam, que estavam ali, reunidos em Pentecostes, foram 120 que ouviram a ordem e obedeceram. Não basta só ouvir. Às vezes você ouve a ordem, né? Ó, faz assim, faz assado, não faz isso, faz aquilo. E muitas vezes entra aqui e sai. O que mais? Outra forma. Atos 8, 14 a 17. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus. Enviaram-lhe Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, e tinha apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Amém, até aí. Tá bom. Então, olha só. Pedro. 17. Pode ler. Então lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Amém. Até aí. Então, olha só. Os apóstolos, eles ouviram que os samaritanos tinham recebido o evangelho. E aí, eles se levantaram e enviaram Pedro e João a Samaria. Quando chegaram em Samaria, eles impuseram as mãos sobre os samaritanos e os samaritanos foram revestidos com o Espírito Santo. Então, outra forma de receber o batismo, o revestimento com o Espírito Santo.
Imposição de mãos. Amém? Pastor, Pode falar. imposição de mãos aqui. Mas se nós observarmos aqui, eles vão chamar aqueles que tinham recebido a palavra de Deus. Sim. É uma palavra pregada e aplicada ao mesmo tempo. A gente não dá aquilo que a gente não tem, né? Sim. Então, o senhor está ministrando aqui agora. Não é verdade? Seria muito bom, nós estamos na escola, nós não estamos no público. Sim. O que o senhor está ministrando para nós aqui, acontecesse isso. Amém. Porque a palavra está entrando dentro. Amém. Que aquele que não recebe a palavra nunca receberá o Espírito Santo. Amém. E só pode dar aquele que tem. A gente dá o que tem, né? Eu Amém? fui batizada em línguas na escola dominical. Ah, é? Aí, ó, que lindo, ó. A irmã Maravilha falou que foi revestida com o Espírito e recebeu um dom de línguas na escola dominical. Eu senti a graça de Deus o dia inteirinho, até o da noite. Ô, glória, hein? Então, foi o dia mais legal da minha vida. Glória a Deus, que bênção. O problema hoje, em termos de receber essa manifestação do Espírito, porque às vezes quem está pregando, o que está ensinando, que é simplesmente que as pessoas recebem esse movimento do Espírito sem receber a palavra, não adianta. Amém. Vai ser uma coisa muito vazia, vai ser uma coisa muito... Amém. Sem conteúdo nenhum. É verdade. Primeiro tem que receber a palavra, pode ficar tranquilo. Agora vai acontecer. Amém. Porque não tem como você comer farinha se ouvir ao mesmo tempo. É verdade. Glória a Deus. Então vamos lá. Então, temos que pedir o Espírito Santo. Podemos recebê-lo, sermos revestidos numa reunião de oração, num encontro como esse, na união dos santos, em comunhão. Podemos receber o Espírito Santo, sermos revestidos com imposição de mãos. Eu coloquei outro texto aí, ó, Atos 19, de 1 a 6, fala também de Paulo em Éfeso. E ele chega lá em Éfeso e pergunta aí, vocês já receberam o Espírito Santo? E os novos discípulos, novos convertidos, vão dizer, olha, nós nem ouvimos falar no Espírito Santo, né? Então, quem pregou sobre o batismo e batizou aqueles novos cristãos ali, só falou do batismo em água. E Paulo, então, chega lá e impõe as mãos também, e eles recebem a virtude do Espírito. Meu Deus, o tempo está acabando. Vamos lá. Atos 10, 44. Alguém lê para mim? Amém. Essa passagem de Atos 10 vai falar daquela história do Cornélio, em que Pedro é enviado pelo Espírito Santo na casa de Cornélio. E a Bíblia diz que Cornélio era um homem temente a Deus e que fazia esmolas, né? E Pedro chega naquela casa, está cheio de gente, Cornélio e seus familiares, e pessoas ali esperando a chegada de Pedro. E Pedro começa a pregar o evangelho. Então, enquanto Pedro falava, o Cornélio e aquelas pessoas da casa foram cheias do Espírito Santo. Foram batizadas com o Espírito Santo só de ouvir a palavra. Glória a Deus. Só de ouvir a palavra, eles já foram batizados e as pessoas ficaram impressionadas com aquilo, porque receberam o revestimento do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo antes de serem batizados na água. Sabe o que é isso, irmãos? Obrigado, Simone. Deus te abençoe. É a multiforme graça de Deus. Nós que ficamos limitando, será que é assim? É primeiro, aí depois vem? Não. É a multiforme graça de Deus. Amém? Vamos lá. Caminhar para o final. Meu Deus. 2 minutos. Aí eu coloquei uma provocação aqui. O Espírito Santo, ele pode ser apagado? Sim ou não? Sim ou não? Olha, 1 Tessalonicenses 5,19,
Paulo vai dizer, não apagueis o Espírito. Tá certo? Então pode ser apagado. O que é esse apagado? Apagar a atividade do Espírito Santo em você. Você já ouviu aquela frase que diz assim, a brasa fora do braseiro, ela se apaga? E aí tem outras referências. Davi vai dizer no Salmo 51, não me aparte da tua presença e não retires de mim o teu Espírito. Amém? E Davi foi testemunha disso no Antigo Testamento. Por quê? Porque Saul foi ungido, o primeiro rei de Israel. E aí, a Bíblia diz que Saul, Deus colocou o Espírito Santo nele. E Deus deu uma ordem para Saul e Saul descumpriu a ordem, era desobediente. E aí, quando chegou no limite, a gota d'água, a Bíblia diz que o Espírito Santo saiu de Saul. 1 Samuel 16:14. Não vai dar tempo de ler. 1 Samuel 16:14 diz que o Espírito Santo, ele saiu de Saul. E Deus, o próprio Deus, colocou um espírito maligno em Saul para atormentá-lo, por causa da desobediência. Amém, queridos? Por último aí, fala sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele é uma pessoa divina com o Pai e o Filho. É os três em um. Ele tem atributos pessoais. Ele pensa, ele sente e ele determina os dons. Os dons espirituais são dados pelo Espírito Santo conforme a sua vontade, conforme lhe apraz. Que mais? Foi enviado pelo Pai para levar os crentes à íntima presença e comunhão com Jesus. Eu falei disso. O Deus Pai e o Deus Filho habitam em nós através do Espírito Santo. E por fim, o Espírito Santo, ele se entristece. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo. Você pode aplaudir o Espírito Santo? 9h. Semana que vem tem mais. Vamos tomar café. Deus abençoe. Glória a Deus.